Você já reparou que tem coisas na sua vida que no momento que você vive parecem terríveis, parecem grandes tragédias, mas que depois no futuro, quando você olha para trás, você descobre que ali, naquele sofrimento, naquela situação difícil, foi o momento da virada na sua história. Foi o momento em que talvez você tenha aprendido mais, que você tenha mudado uma postura, mudado um comportamento que te levou a um resultado melhor. E é pensando nisso que eu vou contar uma historinha real. Em 1930, por volta de 1930, no parque de Yellowstone, lá nos Estados Unidos, eles decidiram extirpar o lobo cinzento. As autoridades na época acreditavam que o lobo cinzento ele provocava um grande mal para o equilíbrio do parque e também para aqueles que criavam gado na região. Afinal de contas, o lobo é um predador, então eles decidem eliminar o lobo cinzento. Com o passar do tempo, os pesquisadores perceberam que o parque entrou em desequilíbrio. Algumas coisas ruins começaram a acontecer na fauna e na flora. Bom, em 1995 eles decidem reintroduzir o lobo cinzento novamente, uma alcateia de lobos para povoar o parque. E acontece um fenômeno: em poucos anos, aquilo que era desequilíbrio voltou a se equilibrar. O que aconteceu? Quando os lobos foram eliminados, o número de alces aumentou. Os alces comiam os pequenos brotos, que no futuro virariam árvores, então as árvores começaram a rarear. Os alces pisoteavam a margem do rio, os rios começaram a assorear. Diminuiu o número de peixes, de répteis, de anfíbios, diminuíram os pássaros porque a floresta começou a morrer. E aí uma série de problemas acabou se desencadeando com a eliminação do predador daquele meio. Quando volta o lobo passa a regular de novo o número de alces, os alces param de circular livremente, eles param de pisotear a margem do rio, o rio volta a se revigorar, os peixes voltam, os répteis, os anfíbios, os pequenos mamíferos, os pássaros, e a floresta volta a se equilibrar graças à presença de um predador que fazia parte, ele regulava as situações ali, o equilíbrio da fauna e flora dependia daquele predador. Bom, hoje a ciência sabe disso, naquela época não sabiam, descobriram com os experimentos. Mas isso se aplica à nossa vida, isso se aplica da mesma maneira à nossa vida. Às vezes aquelas grandes tragédias, aqueles grandes problemas que acontecem com a gente, nada mais são do que moderadores ou reguladores de comportamento, de ímpeto, de arrogância. Eu não estou dizendo que os problemas são bons, mas os problemas podem nos fazer pessoas melhores. Tudo depende de como a gente elabora os problemas. Tem gente que vive grandes tragédias na vida e só sabem depois disso reclamar e se colocar como vítimas. E tem gente que vive grandes problemas e olham para o problema e dizem: peraí, o que eu tenho para aprender com isso? Atrás desse grande problema deve ter um grande professor. E é isso que eu quero pensar aqui com vocês. É esse o meu convite de reflexão. Como é que você vem contando a história da sua vida para os outros? Porque eu costumo ensinar o seguinte nos meus cursos sobre inteligência emocional. Preste atenção em como você conta a sua história. Você conta uma grande tragédia e ela é o ponto final, e a grande tragédia, o grande problema, a dor, o sofrimento, seja uma traição, uma falência, uma demissão, a perda de um amor, a morte de alguém, esse é o ponto final da sua história? Se é o ponto final, o personagem principal é o problema, é a tragédia, é a dor, e você é mero coadjuvante na história. Você é uma vítima. No enredo da história, você se põe como vítima. Agora, se na tua história, quando você conta, o problema é mero coadjuvante, ele é a escada para contar a tua história de superação, aí sim, aí você deu um significado melhor para os teus desafios, para os teus sofrimentos, para as tuas dores. Presta atenção em como você fala sobre a história da tua vida. Os problemas devem ser pequenas pontes, pequenos trampolins para você contar uma história de superação tua, de vitória, de aprendizado, de resgate, de conexão com outras pessoas que antes você estava desconectado. Então, presta atenção nisso. Fique atento na tua história. Lembra da história do lobo cinzento, né? O lobo não era o vilão da história. Ele compunha o enredo para manter o equilíbrio. Olha para os problemas da vida, não olha mais como grandes tragédias e você como vítima. Olha agora como grandes reguladores de comportamento, grandes professores de caráter, grandes incentivadores de mudança. E aí, quem sabe,
a vida fica mais leve ou fica um pouco mais fácil de ser levada, apesar dos sofrimentos. Eu não me lembro qual dos grandes terapeutas que disse isso, se foi Freud ou se foi Jung. Talvez não tenha sido nenhum deles, tá? Mas um deles, né, um grande filósofo, pensador, psicanalista ou grande terapeuta, não vou me lembrar qual, disse o seguinte: a sua vida não é o resultado das coisas ruins ou boas que aconteceram contigo. A sua vida é o resultado do que você fez com as coisas boas ou ruins que aconteceram contigo. Então, se eu passei por uma grande dificuldade, que ela sirva para modelar e moldar o meu caráter, com mais resiliência, com mais vontade, determinação, com mais altivez, com mais humildade. Então, não é o problema que define quem você é o que você faz do problema que vai definir quem você se tornará. É isso, vamos pensar nisso aí e bora pra cima. Vamos fazer uma ótima semana. Valeu!